Olá, eu sou a Sofia Tanuri e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a minha série 1001 Versões de Mim. Já faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o processo criativo do 1001 Versões de Mim, sobre tudo que me levou a criar essa série e realmente fazer ela do jeito como foi feita, com todos os detalhes, todos os personagens, os figurinos, tudo tem um motivo por trás e eu acho que seria legal poder compartilhar um pouco disso com vocês só como a Sofia. Bom, e para começar, acho que o melhor jeito é falar sobre a origem de 1001 Versões de Mim. Por que eu decidi criar isso? Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade para me expressar. Apesar de eu ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa relativamente boa com as palavras, quando se tratava de falar de assuntos sérios para mim, de aquilo que eu estava sentindo, que eu estava pensando, ou quando algo me frustrava de alguma forma, eu enfrentava uma barreira interna e eu não conseguia verbalizar, não conseguia expor meus sentimentos para as outras pessoas de uma maneira que me ajudasse a resolver, inclusive, os problemas dentro de mim. Mas uma coisa que sempre esteve presente, sempre foi um bom escape para isso, é a arte. Então, desde pequenininha, eu sempre estive muito envolvida com a arte em vários formatos, especialmente a música e o teatro. E todas essas duas coisas foi algo que eu puxei muito dos meus pais, é algo muito da minha família, todo mundo se envolve muito, especialmente musicalmente. E o teatro, que foi uma coisa que já estava na história dos meus pais, desde quando eles se conheceram, também virou algo muito importante para mim. E eu me envolvi com um grupo de teatro na igreja e ali eu encontrei um grande escape para eu me expressar. Às vezes eu não estava falando sobre mim, eu estava interpretando outros personagens que não tinham problemas parecidos com os meus, mas só de eu estar ali no palco, verbalizando, interpretando, aquilo trazia um alívio para minha alma. E chegou um momento em que eu pensei, por que não usar isso a meu favor também? Não só para dar voz a personagens que não tem nada a ver comigo, mas os que têm também. E outra coisa que sempre esteve lá também na minha vida foi a escrita. E quando você junta essas duas artes, né, o teatro e a escrita, o que nasce? Roteiros. Eu já tinha tido experiência de escrever roteiros para esse grupo de teatro que eu fazia parte e eu sempre ficava muito empolgada, era algo que eu amava fazer, amo fazer até hoje, mesmo não estando nesse grupo mais. Então as coisas começaram a se encaixar na minha cabeça. Se interpretar e escrever são coisas que trazem um alívio para mim, que me ajudam a me expressar melhor, a falar o que eu tô sentindo de uma maneira mais espontânea, mais natural. Por que eu não uso dessa ferramenta? E então surgiu em mim a vontade de escrever alguma série, algum roteiro, qualquer coisa em que eu pudesse usar dessas duas ferramentas para falar um pouco sobre o que eu sinto, de uma maneira que fosse direto ao ponto, em que eu conseguisse realmente botar para fora minhas angústias, mas que também não fosse uma coisa tão pessoal e tão detalhada a ponto de eu sentir como uma conversa na vida normal, porque esse era o desafio pra mim. Houve um momento também que a minha cunhada, a Thaís, ela me incentivou muito nessa área também. Ela falou, Sofia, você é tão talentosa, você sabe fazer tanta coisa, você sabe editar vídeo, você sabe escrever, por que você não faz um conteúdo pra postar no seu Instagram, pra postar em algum lugar? E ela ficou batendo muito nessa tecla comigo, graças a Deus, obrigada, Thaís. E aquilo foi tomando forma na minha cabeça, tipo, realmente, eu acho que eu poderia fazer algo assim. Eu sou uma pessoa meio low profile, eu vou assumir. Quem me acompanha há muito tempo acho que já descobriu isso. Eu não sou muito de postar. Mas eu falei, se eu me comprometer, se for uma ideia que eu vou falar assim, nossa, que legal, eu quero muito fazer isso, vai sair. E saiu, gente. E dentro disso, na verdade, surgiram várias ideias. Tanto que o 1001 Versões de Mim, antes era pra ser outra coisa, bem diferente. Surgiu a ideia de eu fazer realmente esses vídeos em que eu conversasse com versões de mim, só que naquela época eu não imaginava dessa forma. Eu imaginava, tipo, os dois lados meus, como se eu fosse uma pessoa com dois lados. Faz sentido?
Enfim, e aí nesse modelo ia ter a Sofia, igual tem no Mil e Uma Versões de Mim, ia ter a Sofia lá, a pessoa mesmo, e ia ter duas personagens, cada uma interpretando lados que se opunham ao outro. Meio que pra mostrar esse conflito interno de pensamentos, de desejos conflituosos e tudo mais. E aí nessa ideia, que ia ter o nome de Sofia's Mindset, enfim, essa ideia era um pouco inspirada naquelas cenas de desenho em que o personagem tem tipo um anjinho e um demôniozinho em cima do ombro, meio que falando os próximos passos que eles devem tomar e discutindo entre si. Era um pouco inspirado nisso, tanto que eu cheguei a gravar alguns vídeos e neles as roupas das personagens eram até branco e vermelho. Mas pra não ficar uma coisa meio, né, anjo-demônio e tal, meio mística assim, eu coloquei a estética parecida, mas a ideia é que fosse o lado esquerdo do meu cérebro e outro lado direito do meu cérebro. Então, uma seria o lado mais criativo, mais agitado, que quer fazer o que tem vontade, quer ser criativa e ser, né, tipo, experimentar as coisas. E o outro lado seria o mais racional, o que botaria mais limite, mais responsável e tudo mais. E aí seria esse conflito interno da Sofia com essas duas personagens, que inclusive tiveram nome, que era a Diana e a Estela. Só porque uma começava com D e a outra com E, de direita e esquerda. Enfim, tinha essa ideia que eu acabei abandonando por vários quesitos que começaram a me incomodar. Por exemplo, começando pelo nome. Eu sou brasileira com muito orgulho, eu sei que a nossa nação não é perfeita, mas é uma nação com uma língua linda, uma cultura linda, e eu não ia querer ter uma série com um nome em inglês. Eu passei dessa fase, eu superei, e cá entre nós, Mil e Uma Versões de Mim é muito mais criativo, muito mais legal, e muito mais brasileiro. Mas enfim, além disso, coisas da execução também passaram a me incomodar. Então eu não conseguia encaixar todas as temáticas que eu queria nessa dinâmica de duas personagens só. Tipo, tinha coisas que não necessariamente estariam ali em contraponto uma com a outra, né? Em que elas iriam discordar uma da outra, mas que tinham a ver com as duas, entendeu? E aí eu fui percebendo que, na verdade, a coisa é bem mais fina do que isso. E que eu não conseguiria limitar tudo a, por exemplo, direito e esquerdo, ou duas pessoinhas falando. E aí, o que eu fiz? Eu criei 8. Meio fragmentado assim, né? Mas, enfim, fazer o quê? Eu achei que seria mais efetivo criar personagens inspiradas em vertentes da minha personalidade. Porque o verdadeiro conflito interno é porque tem parte de mim, que é uma parte genuína, é uma parte que existe, com sentimentos reais, que quer fazer uma coisa, mas também tem outra parte de mim, genuína, com sentimentos reais também, que não quer fazer aquilo, ou que não se sente capaz de fazer aquilo. Então, era um conflito muito mais profundo, com muito mais camadas e muito mais características envolvidas. E então surgiu a ideia do Mil e Uma Versões de Mim para representar todos esses conflitos dentro de todas as características que me completam como um ser, como a Sofia. Tanto que eu não queria separar as coisas, de tipo assim, tem a Sofia e aí tem as vertentes que são algo separado. Não, tudo faz parte de uma mesma coisa. Tanto que, se você reparar, na vinheta de Mil e Uma Versões de Mim, as personagens aparecem com o nome escrito logo depois de Sofia. Então, tipo, Sofia, a menininha, Sofia, a introvertida, Sofia, a temperamental. Porque todas são Sofias, só que elas são diferentes. Tem pra entender? Eu consegui firmar mais ou menos essa ideia e começou a fazer muito sentido pra mim. Eu consegui realmente encaixar os meus sentimentos e meus pensamentos e as ideias que eu já tinha pra representar nos vídeos dentro desse esquema de várias personagens, uma coisa um pouco inspirada em Divertidamente também. E eu fechei nessa ideia e falei, é nisso aqui que eu vou investir, eu acho que isso aqui que vai dar certo. E o Sofia's Mindset ficou de lado, graças a Deus. E aí, as coisas começaram a tomar forma de verdade em um belo dia, que eu não vou lembrar que dia que foi, mas foi no início de 2021.
2021, eu estava na faculdade e esperando a minha primeira aula começar, a primeira aula do dia. Então eram tipo assim, 7h20, 7h30 da manhã. Mas, gente, a inspiração chega em momentos inesperados. Eu descobri isso na minha vida. Ela pode chegar no momento em que você acorda, ela pode chegar no momento em que você tá indo dormir e que você precisa acordar cedo no dia seguinte, mas você não consegue pegar no sono até você conseguir escrever toda a ideia que surgiu na sua cabeça do nada. Acontece. Mas enfim, nesse dia específico, era mais ou menos 7h20, 7h30 da manhã. Eu estava esperando a minha professora chegar para a minha primeira aula do dia e do nada me veio o roteiro do primeiro episódio. Assim, simples assim. Ele não veio inteiro, claro. Ao longo do tempo eu fui lapidando ele, mas a ideia principal, que era tratar sobre a crise dos 20, ela veio ali naquele momento, porque eu estava pensando no meu aniversário, tipo assim, nossa, eu vou fazer 20 anos esse ano. E aí começou a rolar um diálogo dentro da minha cabeça, como se realmente fosse um episódio de 1001 Versões de Mim dentro da minha cabeça. E parecia que tinham várias vozezinhas falando, tipo, meu Deus, você vai fazer 20 anos, você vai fazer 20 anos, você vai fazer 20 anos. O que é basicamente o início do episódio. Então, eu peguei meu celular, abri meu Word e fui escrevendo lá. E aí foi tomando forma, eu escrevi bastante coisa, tipo, a maior parte do roteiro foi todo ali naqueles 10 minutinhos na faculdade. E depois, quando eu cheguei em casa, eu não consegui tirar a ideia da cabeça. E aí eu fui já, peguei o computador, já fui trabalhando em cima, mudando algumas coisas que poderiam ficar melhores. E simples assim surgiu 1001 Versões de Mim. Primeiro episódio, ideia concreta, tá ali, tipo, tá no papel, agora falta gravar. Na verdade, faltavam muitas coisas, mas agora falta só gravar. E aqui estamos nós, não é mesmo? Mas, basicamente, essa é a origem de 1001 Versões de Mim. Ei você, atenção, eu exagerei. Esse vídeo não acaba aqui, mas eu me empolguei um pouco e ele ficou enorme. E aí eu achei melhor dividir um pouco os dois assuntos principais do vídeo. Então, caso você queira, caso você tenha gostado, por favor, confere o próximo vídeo que vai sair, falando um pouco mais sobre as versões, sobre os detalhes, as roupas, os figurinos, as maquiagens, como foi o processo de criar as versões e fazê-las do jeito que elas são. Desculpa aí por ter essa, interrupção, mas é porque eu realmente me empolguei. Mas vai valer a pena assistir, então vai lá. Se você puder, curte esse vídeo também, se inscreve e já procura saber dos outros conteúdos. Um beijo!